Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, que é educativo e dedicado a temas que possam sugerir debates, polêmicas, que é a nossa intenção, né? Da discussão nasce a luz. Então, aqui vai um tema polêmico, né? Fizemos vários. Este é mais um. Então, não se esqueçam, deem seu like, me honrem indo até o final, não pulem, não saltem. E compartilhem, inscrevam-se no canal, vejam se o seu nome está inscrito, porque quem fez a inscrição no início já foi desinscrito pelo YouTube. Veja se você continua inscrito. E, por favor, eu tenho vários cursos, 24 cursos. Se você quiser, então mande pedido e nós informaremos quais são. Vamos então ao texto. Você está unido a Deus? Deus, gente, é um substantivo, nada mais. Para ir ao cerne do nosso tema desse vídeo, teremos de saber quem ou qual é o Deus que você acredita. A palavra Deus simplesmente pode sugerir uma multidão inumerável de deuses. Eu estou proibido pelo meu mestre, iniciador, de tocar nesse tema, caso ele seja enfocado como religião. Mas nem todas as filosofias doutrinárias usam a palavra Deus como sendo de caráter religioso. Por exemplo, o kardecismo é um ótimo exemplo. Denis Hipólito Rivail, o Allan Kardec, na sua doutrina do Espiritismo, escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, definiu a sua doutrina, que codificou, é chamado codificador ou sistematizador, mudando sua forma. Olha, para mim foi uma traição, com o nome de A Ciência dos Espíritos. Isso me permite, então, ir até lá, já que ele fala de ciência. Vamos mostrar ele? Vamos mostrar ele. Vamos voltar, portanto, à nossa câmera. O livro é curioso, porque é uma coleção, As Ciências Malditas ou Proibidas, e essa é a iniciação ao Espiritismo, tá vendo? Então, a coleção é a Enciclopédia do Ocultismo. Então, você pode conseguir. Mas são 15 exemplares. Aqui nós temos o conhecidíssimo e famoso Denis Hipólito Rivail, ou conhecido mais como Allan Kardec. Aqui está. Então, aqui está. Nessa página aqui está aqui. Denis Hipólito Rivail, conhecido como Allan Kardec, que era o nome de um druida, que ele achava a encarnação desse druida. Portanto, eu teria que trazer a religião, a ciência certa. Para ele, não havia religião. Era a ciência. O conhecimento da existência da alma e de um ser criador era a ciência. Portanto, eu posso discutir isso desse ponto de vista. Vamos continuar do texto, já que o texto me serve de guia. Pisando em águas mais profundas, o genial Mircea Eliade, polonês, criou uma ciência, também ciência, tá? Eu vou ficar no ramo da ciência, que denominou Religiões e Mitologias Comparadas. O mais conhecido livro dele é uma obra pequenininha, foi a primeira que ele escreveu, chamada O Sagrado e Profano. Vou mostrar para vocês. Essa coisinha aqui, ó, pequenininha, tá vendo? Mircea Eliade e O Sagrado e Profano. A essência das religiões. Ele aqui encara com a religião, mas dependendo, né? E a ficha catalográfica do livro, será que vai ter? Todo livro deve ter. Na ficha catalográfica, aqui deveria ter, portanto, a classificação do livro. Está difícil de encontrar. Eu estou temendo, estou nervoso. Né? Não tem, não tem. Mas não é necessário. Então, eu preferia que tivesse, mas não tem. Então, minha gente, aqui está
uma obra de imenso valor. Se puderem, adquiram. Mircea Eliade fundou uma ciência que é chamada mitologias comparadas e religiões comparadas. Aqui ele enfoca só as religiões, mas a outra enfoca a mitologia. E considera esse estudo com isenção. Portanto, é ciência. Ele estuda cientificamente, quer a mitologia, quer a religião. Eu vou seguir esse passo. Aqui, por exemplo, temos o segundo. Nesse segundo, ó, também é Mircea Eliade. Aqui já é uma Xerox, tá vendo? Ó? Ele coloca aqui, é difícil que vocês vissem, viu? Buda, de Gautama Buda ao triunfo do cristianismo. Tomo 2. Das religiões da China antiga à ciência hinduísta. Volume 1. Então, considera como religião. Mas a visão dele é acadêmica, portanto é científica. Não importa se daquele jeito ou desse. Não importa que ele coloque o nome religião, mas o enfoque é científico. Vamos voltar ao texto. Vamos voltar ao texto. Então, minha gente, objetivamente, de modo imparcial, falei como Eliade ou como Jung, citando passagem de livros sagrados usados por esse sistema, mas de um ponto de vista não partidário. É exemplo de muitos, um dos quais o mais notável e que o mais admirável é o professor, não é nem doutor, viu? É sempre professor como eu, John Smith, que fez uma pesquisa de 25 anos. Minha gente, olha, catou na Europa toda, na Ásia toda, durante 25 anos, levou a família para um trabalho exaustivo para encontrar a origem do nome Yahvé, que para os judeus e cristãos é um Deus. Então, ele achava que não era e encontrou essa prova. Essa prova foi um papiro. Esse papiro foi encontrado no Egito, né, no ano 400 antes o papiro era do ano 400 antes de Cristo. E dizia Yahvé dos Shazu. Shazu para os egípcios é um pejorativo. Significava matuto. Então, o papiro só tem isso, Yahvé do Shazu, que são os arameus. De onde Jetro é o sumo sacerdote e vai ensinar Moisés tudo sobre Yahvé. Então, vocês viram como as coisas se encaixam. Mas acho notável, porque ele é perfeito, é preciso, é acadêmico, sem desrespeitar a noção religiosa. Mas encontra, então, no Egito, um papiro antigo, datou, pelo método do carbono 14, deu o ano 400 a.C. Foi quando foi escrito. Está escrito, estou repetindo, Yahvé do Shazu, arameus, língua que deve ser falada da terra de Jesus, pelo próprio Jesus. Então, a esse homem vai aqui toda a minha admiração. Um professor como eu. Então, escreveu 2 livros. Aqui nós temos. Escreveu muitos, mas aqui nós temos um. Aqui nós temos uma coleção. Muito bem. Então, vamos continuar. Então, vamos lá. A visão ateísta. Não são poucas as mentes de um QI elevado até acima do normal que não acreditam em Deus. Richard Dawkins é um deles. Seu livro Deus é um Delírio, uma hipótese rejeitada por Jung, que é um homem de valor e que tem um conhecimento exaustivo sobre religiões, mitologias e simbologia. Jung não concorda com isso. Ele também escreveu O Relógio Cego, porque um ateu francês, né, que era famosíssimo pelo seu ateísmo, por exibir esse ateísmo nos salões nobres, né? Então, disse que o universo se comporta como relógio. E como não vê no relógio,
a mão do relojoeiro. Ele respondeu escrevendo o relojoeiro cego, dizendo, portanto, que esse Deus é um merda, porque você fez um relógio, esse relógio não funciona bem, né? Então o nome desse francês era Voltaire. Voltaire é pseudônimo. O nome dele mesmo do batismo é Edmond Arouet. Foi terminou sendo maçom à força. Eu não queria, mas foi forçado a ser. Para ser bem aceito na sociedade, na época dele, século XVII, XVIII, tinha que ser maçom. Então, o outro, então, é Robert Foley. Então, Dawkins, que Jung diz, ele está erradíssimo, Jung é neto de um pastor presbiteriano. Então, veja só, Carl Gustav Jung, tá vendo, ó? Da revista Planeta, aqui na próxima edição vai editar Ramakrishna, que é um hindu, um grande hindu. E aqui nós temos os assuntos: o homem e sua mensagem, seus discípulos, suas visões e êxtase. A morte não existe. A, a, a mulher como energia espiritual, o encontro com Deus. O encontro com Deus, eu tive. Jung diz, portanto, analisando os sonhos, tá? Aqui, ó, análise de sonhos, eu tenho esse livro dele, Iemanjá e o complexo de mãe, e do outro lado, nós temos aqui, portanto, oh meu Deus, do lado de cá, eu estava lá, não. Jung e essa câmera e eu não nos damos bem. Então é aqui, ó. Jung e alquimia. Alquimia é uma ciência secreta. Jung vai até ela, estuda profundamente e diz, tudo isso aqui é pura ciência. Só que diziam que era uma disciplina oculta, mas Jung estuda. E vai além. Tem outro, que é o quê? O horóscopo de Jung, aí é outra coisa. Alguém fez o horóscopo dele. Então, esse homem notável, morreu em 1972, eu acho, mas a opinião dele não é desprezível. E ele manda que Dawkins estude mais. Estude mais. Como diz Pasteur, que é médico cientista, Louis Pasteur, pouca ciência afasta de Deus. Muita ciência aproxima de Deus. Não é Jung, não. Isso é de Louis Pasteur, cientista francês, que fez o leite pasteurizado. Então, os ateus estão perdendo. Vamos continuar o texto? Vamos. Então, além de Dawkins, temos o outro. Esse é famosíssimo. Poucos conhecem Dawkins. Poucos conhecem Foley. Robert Foley, autor de um livro chamado Os Humanos Antes da Humanidade. Meu filho tinha, pedi emprestado para ler, embora aquela porcaria não me interessasse. Mas eu tinha que ler para saber, só conhecendo você pode criticar. É injusto você criticar o que não conhece. Então eu pedi, meu filho me empresta, sim pai, emprestou, eu li. Agora, você vê você. A Unesco, que é um departamento da ONU, fez essa obra aqui. Então, essa obra aqui, espalhada, foi de graça. Recebi pelo correio gratuitamente. Então, a nossa câmera. Recebi de graça. Aqui está a correio da Unesco. Vamos ver se vocês veem. O correio da Unesco. Está aqui, ó. O correio da Unesco. Ou seja, aqui está nítido, tá vendo? Livro do bolso, foi distribuído gratuitamente aos estudiosos. Ou seja, acharam meu nome entre os que estudam a evolução. Mandaram para mim de graça. As origens do homem. E quais são as origens? Vocês já sabem, né? Então, gostei dessa obra. E nós viemos do macaco. Aqui nós temos um Australopithecus. Depois temos um Ramapithecus. Pithecus é macaco. Australopithecus quer dizer o quê? Macaco da Austrália. Ramapithecus quer dizer o quê? O macaco de Rama. Rama é o símbolo da Índia. Aqui nós temos agora o Pithecanthropus erectus. Aí eles dando-se tudo. Porque, minha gente, vamos dizer, são duas espécies. Então, o macaco aqui virou homem. Porque se
Pithecanthropus, Pithecus é macaco, Anthropos é homem. Isso aqui está representando um macaco e homem. Daí para frente, há uma sequência, essa sequência vai continuar. Então, Pithecanthropus erectus, que é o macaco e o homem, nunca foi encontrado. Foi a partir de um dente que o cientista fez, já disse para vocês. Chega à conclusão através de um dente que o macaco foi homem aqui. Isso nunca existiu. Os testemunhas de Jeová fizeram uma pesquisa exaustiva. E continua, portanto, a sequência chegando até nós. Em suma, a sequência leva a gente, o estudioso, até o Homo sapiens, que é o último. Então nós temos aqui, minha mão está em cima, essa sequência é falsa. É falsa, completamente falsa. É pseudociência. Não sei como essa porcaria ainda é ensinada nas universidades. E o professor universitário é obrigado a ensinar. Graças a Deus não sou professor de biologia. Mas é tudo falso. É fake. Falsa ciência. Não sei o que digo. Quem diz, vou mostrar para vocês agora. Agora quem diz. Quem diz tem bala na agulha para dizer isso. Vai dizer tudo isso aqui é falso. Tudo é falso, está aqui, nesse livro. Mas a Unesco, então, publicou isso aqui, depois foi vendido a R$ 20, 20 cruzeiros. A minha gente, do tempo do cruzeiro. A 20 cruzeiros. Mas eu recebi de graça, gratuitamente. Porque eles queriam convencer os anti-evolucionistas de que a gente estava errado. Tira a mão. Por quê? Vou mostrar para vocês como é que se dança o baião. E quem é que diz que isso aqui é fake? Ninguém mais, ninguém menos do que um ser humano fantástico. Vou adiantar um pouquinho, tá? Não é hora de aparecer. Olha, a afirmação é de Michael Berry, o maior. Deixa eu apontar com a caneta e tirar meu dedão de cima. A Caixa Preta de Darwin. Aqui nós temos a sugestão do rosto de Darwin. Então, o livro é... Aqui está o livro completo. Aqui está sugerido o rosto de Darwin. Sugerido apenas a Caixa Preta de Darwin. Caixa Preta é uma caixa de um avião que filma tudo o que acontece dentro do avião. Grava e filma. Aqui, quando chegar a hora, vamos mostrar. O homem que escreveu isso, chamado Dr. Michael Berry. Então, doutor, não sou eu. Então, aqui ele diz alguma coisa que eu queria que vocês dissem. Oh, meu Deus, vamos lá, minha câmera, ajuda, câmera, ajuda. O desafio da... Oh, eu quero que vocês vejam, tá? Eu quero que vocês vejam. Desafio da bioquímica à teoria da evolução. O desafio da bioquímica, ele é o maior bioquímico do mundo. Berry, Dr. Berry, é o maior bioquímico do mundo. Então, é ele que diz isso. Vamos voltar ele mais tarde. É um jovem. Aqui tem o retrato dele, a foto dele. Olha só. É um rapazinho, ó. Aí está. Dr. Berry é isso aqui, ó. Mas, me adiantei um pouquinho, tá? Não era hora de mostrar. Vamos voltar ao texto. É só assim mesmo. Termina que eu me empolgo e aí sai. Vamos ao texto. Então a Unesco vai publicar que Darwin acertou, que Richard Dawkins acertou, Howard Foley acertou. Então tudo isso é fake, tudo isso é mentira. Então por isso que Voltaire não quis entrar para a maçonaria, porque a maçonaria obriga você a dizer o que ela quer. A maçonaria, na verdade, tem uma ideia que é discutida em loja, mas depois de discutida, para final, a maioria conhece. Platão dizia, a democracia não serve para nós, porque os ignorantes, as pessoas que não têm conhecimento verdadeiro, escolhem os piores candidatos, votam neles. Depois de eleitos,
nós temos que obedecer. Então, o sábio se torna escravo do ignorante. Então, eu digo, na minha palavra, a democracia é a base da porcaria. É a ciência de Platão. Então, agora, vamos à visão deísta. Não confunda. Assim é teísta. É diferente. Não, ateísta. Ateísta. Agora, deísta. Vamos falar do teísmo. Deísmo e teísmo são diferentes. Parecidos, não iguais. Vamos, a visão deísta é religiosa, embora permita a concepção de um Deus customizado, isto é, ao gosto do crente. Você pode criar o Deus como você quiser, à sua vontade. Então, um grande exemplo são dois, mas o grande é Baruch Spinoza. Vou mostrar ele. Aqui nós temos um livro suspeito. Vamos lá? Página 144. Então, vamos usar a nossa câmera. O livro é de Isaac Jackson, judeu, Askenaz, História dos Judeus, terceiro volume. Aqui na página 144, vamos encontrar o retrato de Baruch Spinoza. Cadê a página 144? 144. É muito papel, mas eu quis fazer inteligência artificial e os meus alunos reclamaram. Professor, volte à sua maneira antiga. Nós queremos ver o livro, queremos ver a sua voz, queremos ver o que o senhor mostra. Eu estou voltando. Então, vamos ver. Baruch Spinoza. Um gênio, mas o que ele diz sobre Deus é uma barbaridade. Isso aí. Barbaridade. Aqui está ele. Aqui está. Aqui está Baruch Spinoza. Baruch quer dizer bendito. Spinoza é o sobrenome de família. Um gênio. Sabe o que ele disse sobre Deus? Vou ler. Vou ler no nosso texto. Ó, está na página 144 do livro de Isaac Jackson, História dos Judeus, porque ele era judeu. O que é que ele diz? Ele vai dizer que... Vou ler no texto, tá? Vou ler no texto. Ele diz: Deus reprova quem o adora. Ou seja, se você prestar culto a Deus, ele lhe odeia. Ele deixa claro que ele fez o mundo para nós nos divertirmos. Aproveitar os prazeres do mundo que eu fiz para vocês verem como bonito, prazeroso e ser degustado. Ou seja, de todos modos, possível, sem nenhum sentimento de culpa. Você pode ser o que quiser, tá? Isso escandalizou cristãos e judeus. Então, nosso general filósofo foi excomungado pela sinagoga judaica e pelo Antigo Romano. Quando a sinagoga o excomungou, ele passou a ser cristão. Não adiantou muito tempo. Essas afirmações dele fez com que o Papa de Roma o excomungasse. Então, agora você veja. Um homem genial. E diz, o discurso dele é longo, a apresentação de Deus dele é longa. Mas Deus detesta quem adora. Não adora Deus não, que não vai gostar. A criação, ele fez para você se divertir. Portanto, fez para você. Olha quanto importância tem para Deus. Mas que você faça o que quiser. Lícito ou ilícito. Manda lá para PQP. E faça o que você achar que bem quiser. Seja mulher com homem com mulher, homem com homem, mulher com mulher, não importa. Isso é de Baruch Spinoza. É possível entender isso? Bom, segundo, está também Isaac Jackson e Albert Einstein. Vou mostrar vocês aqui. Então, é o segundo livro. Vamos mostrar lá. Vamos voltar à nossa câmera, como nosso costume. Então, está na página 250 e pouco. Albert Einstein, esse é um gênio fantástico. Esse homem é admirável. Foi o maior gênio do século passado. Também do livro de Isaac Jackson. Tá vendo? Mas só não é volume terceiro, não. A taça, estou lutando com as taças para manter esse livro.
mas não é o terceiro volume, não. É quarto volume, é quarto. Tá vendo aqui, quarto volume, tá vendo? Aqui apresenta quem? Albert Einstein. Então lá você vira um Baruch Spinoza. Aqui você vê Albert Einstein. Muito mais equilibrado. E quando pergunta a ele, você é religioso? Ele diz, creio no Deus de Spinoza. Vamos ver? Vamos. Vamos ver se realmente ele foi sincero quando ele disse que crê no Deus de Spinoza. Vamos ver a ciência dele. Vamos ao texto? Vamos ao texto. Ao dizer creio no Deus de Spinoza, Einstein se solidarizou com o que fez seu emérito colega de crença. Não, o que fez com que seu colega de crença sofresse a excomunhão de duas das seis grandes religiões do mundo. Ou seja, o mundo tem três grandes religiões, tem 80 bilhões de habitantes. Desses 80 bilhões, 60 bilhões são religiosos. Aqui está o livro, vou mostrar a vocês, que já está desatualizado. Então não vou entrar em detalhes, mas vou só mostrar. Então está aqui. Na época que eu comprei, era Sem Fronteiras, Religiões do Mundo. Então hoje está desatualizado, mas são as grandes religiões do mundo. Então somos hoje 80 bilhões de habitantes. 60 bilhões são religiosos, acreditam em Deus. E Dawkins diz que Deus é um delírio, é coisa de esquizofrênico. Então eu sou esquizofrênico e todo mundo que vai a uma igreja é esquizofrênico. Só ele é saudável, então, só ele é sadio. Richard Dawkins. Ou seja, todo mundo é maluco, sadio somente eu. Ele é o único certo. Isso é suspeito, né? Mas Einstein não. Portanto, Einstein não acreditava no Deus de Spinoza. Vamos provar que não acreditava. Vamos ao texto. Agora você está Einstein. Então, vamos mostrar a vocês que, ao que parece, de fato, a crença de Einstein não coincide com a de Spinoza. Por quê? Vamos ver suas frases. A mais famosa é Deus nos roga dados. Por quê? Porque ele mediu o universo. Minha gente, Einstein mediu o universo. E percebeu que o universo é finito. Portanto, ele não achou o próprio Deus. Se Deus é infinito. Então, se a gente acreditar nos cálculos de Einstein, então Deus não é infinito. Não, ele achou foi Javé, que é um pequeno Deus, um pedaço de Deus. Na hierarquia sagrada é o terceiro andar. Então, Elohim está no primeiro, Reshi está no segundo, que é Logos, e Javé é um anjo empoderado no terceiro andar. E nós, que estamos no plano de SA, estamos no quarto andar. Eu digo, na garagem de Javé. Logo, quando a gente diz, Deus nos dá dados, ele fez equações, mediu, como tendo o nosso universo tendo, desculpem, 80 bilhões de quilômetros de ano-luz de diâmetro. Meu Deus, minha garganta, eu deveria ter água aqui. 80 bilhões de diâmetro. A linha do Equador, de Javé, tem 80 bilhões de anos-luz. Olha, minha gente, um ano-luz é 300 mil quilômetros por segundo. Um ano-luz é um objeto a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. O nosso universo tem 80 bilhões de anos-luz. Faça as contas. E ele disse, isso foi feito, o que tem aqui dentro, tudo foi feito matematicamente. Em outra fase, o universo foi criado por uma inteligência, criado já é uma ação de Deus. O universo foi criado, não é vago também, são nos deístas. O universo foi criado por uma inteligência que usou a matemática da qual ainda estamos a anos de distância. Seus cálculos são a menor e maior distância entre os dois corpos celestes, ou seja, entre um corpo celeste e outro, tem uma distância maior e uma menor. Ou seja, não pode não ser aquela que pode ser a maior
não pode ser outra que não seja menor. Há uma precisão matemática na distância entre os corpos celestes. Isso é dado aqui em um livro de ciência. Eu gosto muito de um de ciência e fé. Vamos aqui, vamos. Então, nós temos aqui o imenso universo. Ciência pura. Ciência pura. Ó, Scientific American. Uma das mais categorizadas correntes de ciência. O imenso universo. E aqui nós temos, então, exemplos que ele vai dar de quais são as menores e a maior distância. Ou seja, o universo em fotografias. Aí ele vai dar fotografia do universo. E aí, essas fotografias começam com galáxias. E vai adiante. Adiante. Vai mostrar muitas. Muitas galáxias. Aqui, ó. Mais galáxias. Mais importante é a distância entre elas. Vou mostrar aqui. Pronto. Aqui eu vou mostrar a distância entre elas. É o cálculo que ele fez. Único. Então, mediu o tamanho do universo. 80 bilhões de anos de diâmetro, de Equador. Aí eu vou mostrar a distância entre elas. A menor e maior distância possível. Matematicamente. Ele, repete, eu vou repetir. O ser que criou o universo tem uma inteligência tão grande que a nossa está a anos de distância da dele. Está aqui a prova. Porque é uma distância mínima, outra máxima. Aqui dá uma colisão. Aqui rompeu, duas galáxias romperam esse limite e colidiram. A colisão da galáxia, então, é uma coisa terrível. É bonito ver a distância, como um vulcão. De longe é bonito, de perto é uma catástrofe. Nós temos a Via Láctea. A nossa galáxia é a Via Láctea. E a Via Láctea está em via de colisão com Andrômeda. Essa galáxia Andrômeda é mais perto da nossa. A nossa Via Láctea está em rota de colisão com ela. Vai, portanto, bater. Quando bater, uma vai entrar na outra. Vai acontecer o que está aqui. Assim, essa é a Via Láctea. A nossa, se não é essa, é parecida. Parecida com essa. Vista de lado. E vista de cima é assim. De cima é assim. A Via Láctea. Estamos em rota de colisão com Andrômeda. Vamos bater. Mas não se preocupe. Isso vai durar só daqui a 4 bilhões de anos. Você não vai estar aqui, nem eu. Portanto, aqui está os mapas que a Einstein fez para provar a menor e a maior distância entre as galáxias e o Sol central. Não adianta ver detalhes, não são astrônomos, não são astrofísicos, mas por esses mapas da NASA que ele fez os cálculos dele. Então, rigorosamente científico. Admirável, né? Portanto, e o livro é insuspeito, porque o livro é científico. Vou marcar de novo aqui, se eu precisar, voltaria aqui. Então, minha gente, se você quer ver muito, se você quer ver bilhões de anos, então você vai se preparar, porque vai ver a colisão da nossa galáxia Via Láctea com a Andrômeda. Vai bater uma na outra. As duas vão se fundir. As duas vão se fundir. Bater uma na outra, vão se fundir. Uma vai entrar na outra, depois vão voltar e se tornar uma maior. Esse ataque magnífico de ver, de longe. Mas nós estamos dentro da Via Láctea. Você vendo de perto, mas faltam 4 bilhões de anos. Então, nenhum de nós verá isso. Mas Einstein nunca falou. E nem aqui vai falar. Então, ele morava quando era solteiro. Quando fez essas equações, ele estava numa mesinha dele, morando na kitchenette com um amigo que estudava. Ele estudava
a astrofísica, como ele estudava astronomia. Parecido. Todos os dois são famosos. E quando um amigo inventava o telescópio Hubble, foi o primeiro, constatou-se que as equações de Einstein eram precisas. Então, o amigo dele disse: Albert, como você tinha tanta certeza de que as distâncias eram as que você disse, e agora a ciência constatou ser um fato. Eis a voz de Einstein. Surpreendeu todos. Deus teria me decepcionado se não fosse assim, pois é o modo mais inteligente de fazer o que ele fez. Está ali no livro Menção Universo. Portanto, ele acreditava em Deus, mas um Deus diferente do nosso. De uma inteligência que nós supomos Deus, a nossa visão é sentimental, a dele é puramente intelectual. Então, assim, terminando um subtítulo, ateísta. Minha gente, ateu é uma coisa. Os ateístas foi a primeira parte, o subtítulo. Os deístas são o segundo subtítulo. Agora, os teístas. Teístas são nós. Acreditamos no Deus que tem inteligência, vontade, memória, sensibilidade e autoconsciência. Isso é teísmo. Tá? O deísmo não. O deísmo acredita num Deus apenas que é por intelecto. Ou seja, não tem essas qualidades todas. Tem apenas sabedoria e poder. Só isso. Vamos aos teístas. Olha, por incrível que pareça. Galileu Galilei, apesar da sua crença com o Santo Ofício, conhecido como Santa Inquisição, era profundamente católico. E o que o Papa dizia, para ele era muito importante. Aqui nós temos não da época dele, mas recentemente, Bento XVI fez essa encíclica, chamada Gaudium et Spes. Não, Evangelho Gaudium, Alegria do Evangelho. Quem fez? Francisco, Papa Francisco. Então, é um decreto, né? É exortação. Exortação apostólica de São Pontífice Francisco, que está usado no Vaticano, Vazão de Armas, e aqui, documento do Ministério Eclesiástico. Pronto. Então, na época, o Papa adorava Galileu. E Galileu gostava muito de estar junto com o Papa conversando. Ou seja, tinha o privilégio de entrar no Vaticano, nos aposentos do Papa, nos jardins, conversarem horas e horas e horas a fio. Que não é para qualquer um. Isso não é para qualquer um. Então, mas Galileu não é uma pessoa íntegra. Não era. O que é que vai fazer? Bom, ele era um cientista, mas não tinha feito teologia. Na época dele, só quem podia falar sobre a Bíblia, interpretar a Bíblia, eram os teólogos. Eu não tinha teologia. Então, ele mistura uma ideia que é científica, mas não tem nada a ver com a teologia, que é fé, e ele mistura. Isso vai fazer ele ser julgado pelo Santo Ofício, e ele disse o quê? Que a Terra, o Sol gira em torno da Terra. Essa teoria é de um nobre, que na época era diretor do Observatório Astronômico de Viena, na capital da Áustria. Um nobre. Morreu. E no lugar dele foi eleito pelo cientista da Áustria, Johannes Kepler, um sacerdote. Portanto, veja, o que tem de padres e religiosos na ciência não está no gibi. A conversa. As universidades, todas, as mais célebres, foram fundadas pela Igreja Católica na Idade Média. Muita gente não sabe disso. Por exemplo, Galileu. Então, os dois eram muito amigos, conversavam domiciliarmente. Então, Galileu foi condenado pela Inquisição. Quando a Inquisição perguntou, Galileu Galilei, professor da Universidade de Pádua, criada pela Igreja Católica. Você continua dizendo que o Sol gira em torno da Terra? Ele disse, não, eu nego isso.
Por quê? Porque alguém já tinha feito isso. O nome desse outro era Johannes Kepler, um sacerdote. Então, Copérnico faz a besteira de negar aqui a biografia dele. Nós temos aqui grande biografia. Então, aqui nós temos, vamos à nossa câmera, vamos. Aqui é uma coleção só de biografia. Bibliografia só. Então, aqui nós temos Nicolau Copérnico, autor do heliocentrismo, ou seja, não, do geocentrismo, ou seja, a Terra está no centro do universo, no meio da Via Láctea, e o Sol gira em torno dela. Completamente errado. Galileu diz isso. Então, tirado de quem? Evidentemente Copérnico. Isso, para a igreja, é uma falta, porque a igreja não queria que ninguém soubesse isso. A igreja já sabia disso, porque um padre que substituiu Copérnico, chamado Johannes Kepler, já tinha descoberto a verdade. O Sol gira em torno da Terra, ou seja, o geocentrismo foi substituído pelo heliocentrismo. Quem fez isso? Um padre chamado Johannes Kepler. Então, Galileu fez o quê? Subtraiu essa ideia de outro cientista. Roubou. Entende? Em linguagem clara, roubou. Então, não era um homem íntegro. Galileu não era um homem íntegro. Não vou dizer que era um canalha, mas ela queria a fama a todo custo. Então, os primeiros a rejeitarem ele foram os professores da Universidade Privada. Não foi o Papa quem condenou Galileu. Foi Santo Ofício, ou seja, 305 bispos. E esses bispos representavam. A queixa foi levada ao Santo Ofício pelos professores, colega Galileu, da Universidade de Pádua. Ou seja, quem achou que Galileu estava errado, não cabia ali dentro, foram os colegas dele, professores, todos os doutores. Portanto, a questão começa não com o Papa, a questão não começa religiosa, começa com os teólogos da Universidade de Pádua, dizendo a Galileu, você não tem direito de afirmar algo que não pode provar. E não podia. Mas Johannes Kepler tinha todas as provas, só que estava engavetado no Vaticano. Ou seja, Kepler descobriu, mandou para o Papa engavetar isso. Não é interessante para a igreja que o mundo saiba disso. Mas Galileu teve acesso a esses documentos. E aí solicitaiu esses documentos de Kepler e deu a conhecer. Pronto. Portanto, vamos dizer que ele fez o quê? Uma coisa ilícita. Né? Porque ele apresentou o conteúdo dele. Ele podia apresentar isso, mas dizer que a fonte é de um sacerdote austríaco, diretor do Astronômico de Viena, na Áustria, chamado Johannes Kepler. Não. Ele apresenta como se fosse o autor, se ele tivesse descoberto, com a luneta. Mas Galileu não é o único plagiário. Minha gente, olha, o roubo de ideias a coisa é comum. A conhecimento surpreendente. A teoria do Big Bang teve mais de 70% copiada de um genial padre matemático, mas era um padre, chamado Georges Lemaitre, cujas equações ele deu público. Ou seja, ele fez pesquisa, Lemaitre é um padre francês, na família Lemaitre é um francês, e essas equações mostravam que o universo tem um começo, esse começo é uma explosão. Quem descobriu o Big Bang? Georges Lemaitre. Mas 70% dessa teoria dele foram aproveitadas por Richard Dawkins. Não, desculpa, por o tortinho lá. O Big Bang esqueci o nome do torto. Né? Stephen Hawking. Todo torto não nasceu assim. Essa doença nervosa atacou ele depois. Muito tempo. Ele foi normal durante tempo. Ele fez a teoria normal. Então pegou 70% de Lemaitre
Aí foi até a conselho orientador dele, foi até a Rússia, onde outro cientista tinha mais dados. Mas esse deu a ele de boa vontade. Quis. Então, um sacerdote católico, ele deu 70%. Talvez 15% do cientista russo que é citado, mas não quis colocar aqui. E aí, fez as equações dele usando esses dados, com talvez, então, 70 mais 15, 85. Então, ele, Richard, Stephen Hawking, é responsável por 85, 15, né? 90, 100. Então, ele só fez 15% do Big Bang. O resto foi dado a ele. Mas o russo deu porque quis. Demetri não. Foi roubo de novo. Portanto, as universidades mais famosas da atualidade, das quais consta de Padua, não concordaram com Galileu. Mas, porque não tinham acesso a quê? A teoria de Johannes Kepler, outro padre, como Demetri, porque o Vaticano disse, isso não interessa ao povo saber, basta que a gente saiba. A Igreja Católica, portanto, é traidora, né? Não podemos confiar nela. Em todo caso, agora, recentemente, o novo Papa, chamado Leão XIV, convocou os maiores cientistas de todo o tempo. Ateus, religiosos, não importa. Para quê? Para fazer uma conferência a fim de que consigamos encontrar uma solução para purificar a terra, a água e o ar, que estão envenenados. Isso está levando o mundo ao colapso. Então veja, mais uma vez, a igreja está no centro da ciência. E todo mundo acha que a igreja é contra a ciência. Mas tem o dever moral de dizer aqui com orgulho de nós sermos separados, que é os presbiterianos, que é chamada de igreja irmã, assinando a igreja católica, assinando com a igreja presbiteriana um documento que chama Igrejas Irmãs. Pois bem, a Universidade Presbiteriana Mackenzie trabalha atualmente em um projeto de fundo religioso, porém de modo inteiramente científico. Então, o maior deles, agora vem esse aqui. Agora vem, sim, agora sim. Agora vem dele. Vamos lá na câmera. O maior deles é esse aqui. Agora aparece. O maior deles é esse aqui. Então, bioquímico emérito, Michael Berry. Um garoto, na época que escreveu o livro, um garoto. Já vou dizer para vocês, tá? Um garoto. Ninguém disse que esse garoto tinha tanto conhecimento. Quando ele leu o darwinismo, isso aqui é tudo fake, é tudo falso. Ele é o maior bioquímico do mundo. Então eu não sei o que estou dizendo. Não sei o que estou dizendo. É o maior bioquímico do mundo. Ou seja, tudo sobre a evolução não vale nada. É falso. Tudo é falso. E aqui sim, nós temos a ficha catalográfica do livro. Vou mostrar para vocês de longe. Aqui está. Quando seria um livro importante, veja a risquei de vermelho. A ficha catalográfica é peritos na fonte, antes de ser impresso a obra, eles leem, fazem uma cribagem, investigam para saber se é certo. Aqui está dizendo o quê? Vamos aproximar de vocês. Aqui no final está escrito, ó, ciência e cultura. Está vendo aqui, ó? Meu Deus do céu, cadê? Está aqui, ó. Vê por cá. Está aqui, ó. Ficha catalográfica. Catalogado na fonte. Aqui está dizendo, ó. Ciência e cultura. Vou mostrar a vocês. Quero que vocês vejam. Portanto, os peritos chegam à conclusão que é ciência. Portanto, não é fake. Enquanto que isso não tem no livro do Dawkins, nem do Robert Foley, nem principalmente do Darwin. Aqui está. Então, aqui tem coisas belíssimas. Mas a principal delas é: isso aqui revoluciona tudo.
O universo é fruto de um intelligent design, ou seja, um projeto inteligente, planejamento inteligente. É a conclusão número 9 de Behe. Ou seja, tudo foi planejado. Ó, se é um planejamento, é um planejador. Não sei o que digo. Bom, vale a pena ter o livro, ler o livro em detalhes, porque ele arrasa com Darwin e diz: não dou 50 anos para essa teoria, que passa a ser hipótese. Eu recebi na minha meu e-mail, um convite para assinar a favor da petição que desmoralizável a evolução. Mas não sou doutor, só que não poder assinar o doutor. Então fica isso aqui, vamos aqui aos 50 minutos, mostrando então que, inclusive as sociedades secretas, todas elas creem em Deus. Toda a sociedade secreta crê em Deus. Até o idiota do Aleister Crowley crê em Deus. Ficamos aqui, então se me honrar vindo até aqui, o vídeo é longo, mas ainda tinha mais coisa, eu não disse. Então, não foi possível, porque eu reúno mais material do que é possível o tempo. 50 minutos é muito tempo. Só quem tiver mesmo paciência. Então, fico aqui, deem seu like, não se esqueçam, compartilhem, comentem embaixo do vídeo e, sobretudo, o que eu fiz com muito amor e com um espírito de pesquisa isento científico. E como diz o Eugênio Sueli, até a próxima, porque cavalo não dá esses caras.